integridade faz bem aos negócios. Uma boa reputação constrói empresas fortes. Sustentabilidade é o futuro. Começa agora a nova temporada do Apex Pod, o podcast da Apex Brasil, para quem produz aqui e quer ganhar o mundo. Olá, estamos de volta! Voltamos! Olha, achou que a gente não ia voltar? Achou errado, meu amigo. Vamos fazer um barulhinho da volta, vai. Voltamos! É isso aí. Olha, estamos de volta. Claro que a gente ia voltar depois do sucesso da primeira temporada. É com muita felicidade que a gente vem anunciar começar agora mais uma temporada do Apex Pod, o podcast da Apex Brasil, para todos os empreendedores, empresários, entusiastas e apaixonados pelo comércio internacional que querem desbravar o mundo e conquistar novos mercados. Vai ser uma temporada melhor ainda, podem apostar nisso. E como eu senti falta de falar com vocês, ouvintes nossos do Apex Pod. Eu tava com muita saudade, realmente. Pô, eu sou Arão Prado, pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, e mais uma vez, ainda bem, estou ao lado da minha amiga Débora Fortuna. Oi, Débora, voltamos. Sentiu saudade também? Voltamos! Oi, Arão, oi, ouvintes. É um prazer inenarrável estar aqui de volta. Consegue falar isso bem rápido 3 vezes? Inenarrável. Demais, vamos lá. Está aqui de volta para mais uma temporada do Apex Pod. Sinto saudades demais, né? E também tô muito animada aí pra essa nova temporada desse podcast. E olha, Débora, vai ser uma temporada cheia de novidades, não é isso? Claro, até porque a gente tem que voltar em grande estilo. Pra você que já acompanha, já viu a primeira temporada do Apex Pod, quem não viu, ó, se liga na primeira temporada também, vai lá que tá tudo disponível, tá? Mas você que já acompanha a gente desde a primeira temporada, você sabe que aqui a gente falou de tudo, né? A gente falou muito sobre como começar a exportar, trouxe especialistas para tirar todas as dúvidas sobre os programas da Apex Brasil, como ter esse primeiro contato, como a Apex Brasil pode te ajudar nesse início, no processo de exportação. Conversamos com empreendedores que compartilharam histórias incríveis, histórias de sucesso. Falamos de perrengue também por aqui. Muitos perrengues que as pessoas passam às vezes nesse processo. E nessa temporada, a gente vai continuar recebendo convidados. E olha, dessa vez o pessoal caprichou nos convidados, tem cada convidado bacana, fica muito ligado. E a gente vai falar também, principalmente, o tema central é integridade. Integridade mesmo, na acepção da palavra. E a gente, é claro, vai aplicar isso aos negócios. E você vai saber nessa temporada como é importante para o empresário, para o empreendedor, estar alinhado com os valores e princípios da integridade para que ele possa manter o seu negócio forte, competitivo e atual. Nossa, mas olha essa oportunidade também, né? Se eu fosse você ouvinte, eu não ia perder nenhum episódio. Ninguém pode perder. Está incrível. Até porque nós também vamos falar sobre os riscos da desinformação, a importância das atitudes sustentáveis, os impactos de crise climática, sobre a importância de conhecer e seguir regras e como esses assuntos têm relação com você que está aí ouvindo a gente e que quer criar uma empresa ou já tem uma empresa e quer se tornar cada vez maior. E é claro que também vamos ouvir histórias de quem vivencia tudo isso na prática, né? Então, durante a temporada, empresários e empresárias vão compartilhar com a gente um pouco da jornada deles no universo do empreendedorismo. Então, o que eles fazem para seguir alinhados com os valores éticos e, claro, o impacto disso no ambiente de negócios. Então, bora começar? Eu já tô ansioso. Vamos começar? Agora, e a gente começa ouvindo ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Solta o áudio do chefe. Olá, minha gente. Estamos começando o ano. Aqui quem está falando é Jorge Viana. Sou o presidente da Apex. E eu queria convidar vocês para seguirem ligados no Apex Pod, que é o nosso podcast. E esse podcast, ele vai tratar de integridade. Integridade é honestidade, é retidão, é fazer as coisas com justiça. Isso tem tudo a ver com bons negócios. Por isso, nessa segunda temporada, a gente começa com integridade e você pode ser o nosso ouvinte. Venha conosco. É isso. Falou aí o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. E o tema desse primeiríssimo episódio que a gente começa agora, minha amiga Débora, amigos ouvintes, é reputação como valor. Ou seja, como que mantém o seu negócio, sua empresa aí, como que ela vai ser íntegra, ética e transparente. E a importância disso tudo pro sucesso do seu negócio em qualquer lugar do mundo. Pensa bem, você que está nos escutando agora, você se considera ético,
íntegro. Como você age com seus funcionários, com seus fornecedores, com a sua comunidade? Em qual área é possível melhorar? Porque sempre dá para melhorar, né? A verdade é que existe uma série de benefícios para aqueles que mantêm a integridade em todo o ciclo de negócios. Ganho de imagem, diminuição da probabilidade de ocorrência de fraude ou corrupção, as relações comerciais e institucionais se tornam mais seguras, muito mais seguras, além da atração e retenção de líderes e funcionários talentosos dentro da empresa. Ninguém quer trabalhar em um local que não é ético e nem responsável, né? Com certeza. E nós começamos com esse assunto justamente porque a integridade é um dos pilares de um negócio longevo. O assunto se tornou ainda mais discutido depois que a Controladoria Geral da União, a CGU, lançou o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, uma iniciativa que incentiva empresas a assumirem de forma voluntária um compromisso público com a integridade empresarial, que a gente vai falar mais daqui a pouco sobre isso. E você pode estar se perguntando, né? O que a Apex tem a ver com essa história? É o seguinte, a Apex, ela apoia a iniciativa da CGU, o que mostra que é fundamental as empresas se posicionarem dessa forma. Não apenas para garantir uma imagem íntegra, mas também para construir uma cadeia de produção empresarial bem melhor, né? Quem entende, fala. Para aprofundar esse tema da reputação como valor, nós convidamos para um bate-papo o secretário de Integridade Empresarial da CGU, Marcelo Pontes Viana, e o advogado e professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, Pier Paolo Bottini. Sejam bem-vindos ao Apex Pod. Bem-vindos, pessoal. Queria agradecer aqui imensamente o convite para estar aqui junto com a equipe da Apex, parabenizar por essa iniciativa, dizer que é um prazer, primeiro porque a Apex tem um papel fundamental aqui no desenvolvimento dos negócios do Brasil, mas segundo, não posso deixar de registrar que a Apex Brasil é uma parceira da Controladoria Geral da União já de muitos anos nessa agenda de promoção e integridade junto a empresas, então é sempre uma satisfação estar junto com os colegas da Apex. Queria primeiro agradecer o convite, agradecer ao Arão, agradecer a Débora, uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre um tema absolutamente importante, relevante, junto do meu querido Marcelo aqui, que eu já conheço também de algum tempo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável e muito instrutivo. Para a gente dar início a essa conversa, queria começar com uma pergunta generalista. Como se situa essa questão da integridade dentro das instituições do país? Em que estágio estamos na avaliação de vocês? E se os dois puderem me dar uma colherinha de chá e levar para o lado dos negócios também, olha, no conceito geral, que integridade é essa que tanto falamos e qual é a importância dela? Não, Arão, excelente provocação. A colher de chá vou tentar ver se eu consigo já fazer de imediato, porque assim, quando a gente fala de integridade e resultado de negócios, atualmente são conceitos completamente associados. Integridade significa que você vai ter procedimentos para assegurar que você consegue entregar os seus produtos e serviços que você pactuou e deseja, né, fazer essa entrega, de acordo com as normas vigentes, que você cumpra as regras que estão estabelecidas. Tem muito a ver também em fazer aquilo que é o certo, tá? O certo do ponto de vista da função e responsabilidade social da empresa, da função de responsabilidade ambiental da empresa. E por que eu estou falando isso? A forma como a nossa economia se organizou, ela hoje está muito voltada com um ponto central de que quem mais desenvolve riqueza são grandes empresas, né? Hoje em dia a gente não tem mais tanto o sapateiro, o profissional liberal, você tem grandes corporações. E o papel que elas exercem na sociedade e os efeitos que elas podem causar extrapolam muito os limites da empresa. Hoje uma empresa, quando ela dá certo ou quando ela dá errado, ela acaba gerando efeito para toda a sociedade. Cadeia de fornecedores, clientes, as partes com quem ela se contrata. Quando a gente fala de responsabilidade social da empresa, é a empresa que ela é responsável em atender a legislação trabalhista, a respeitar direitos humanos, do ponto de vista de impacto ambiental, ter práticas sustentáveis. E aí, voltando na história que você falou da colher de chá, Arão, que acho que foi muito importante, a gente não fala isso de fazer o certo só porque é fazer o certo. Isso por si só seria um bom motivo. Mas é porque isso vai garantir o êxito do negócio. Hoje a gente, quando fala de integridade para uma empresa, a gente está falando da capacidade dela se manter viva ao longo dos anos. Então hoje a gente não consegue imaginar que uma empresa que está constantemente descumprindo regras ou desrespeitando esses valores fundamentais, que ela vai ter uma longevidade muito grande em termos lucrativos, né? Pier Paolo, em que ponto as instituições brasileiras estão com relação à integridade? E quais são esses desafios também, né? Porque a gente sabe que são inúmeros. Só perguntas fáceis.
Do ponto de vista das instituições públicas, eu acho que vocês tocaram em algo muito importante, porque a preservação da integridade, além de melhorar o ambiente e os negócios, ela é fundamental para preservar a imagem das instituições e a própria democracia. A gente sabe que cada crise numa instituição pública, num órgão público, não só afeta aquele que dirige esse órgão ou aquele governo no qual se dá essa crise, mas isso afeta também as próprias instituições. Ela vai desgastando as instituições e também desgastando a própria ideia de democracia, de Estado democrático. Então, no campo público, ela ainda tem uma relevância muito importante, que é justamente garantir esse simbolismo, esse prestígio, essa fortaleza das instituições públicas nesse modelo. Então, eu acho que aqui a gente também precisa olhar muito para a integridade como uma forma de manter esse sistema funcionando. O desgaste, a credibilidade afeta, sim, o sistema e gera esse conhecido tipo de pleito de mudança de regime de maneira ilícita. Então, acho que esse é um ponto que a gente também precisa olhar com muita atenção. Marcelo, a gente comentou há pouco sobre o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, que é uma iniciativa da CGU que estimula empresas que atuam no país a assumir voluntariamente um compromisso público com a integridade empresarial. Você pode explicar para o ouvinte qual é a importância de aderir ao Pacto Brasil? Eu costumo falar assim, o pacto ele nasceu como uma ideia de como que a gente consegue, enquanto Controladoria Geral da União, enquanto governo federal, estender as mãos para as empresas que querem ter um padrão de integridade alto e não sabem exatamente como percorrer essa jornada, né? Assim, quais são os tipos de procedimento que eu tenho que estabelecer, quais tipos de normas que eu tenho que ter dentro da minha empresa para garantir que eu estou aderente a essas melhores práticas. Já de algum tempo, né, a CGU tem algumas iniciativas nesse sentido de orientação, mas o Pacto Brasil ele tentou dar um passo além das nossas emissões de guia, reconhecimento de boas práticas que a gente já faz também pelo selo Proética. Aqui a gente quis fazer um movimento de, vamos chamar as empresas para um movimento de ação coletiva. Então, o que é uma ação coletiva? É conjunto de empresas, um conjunto de organizações que estão movidas pelo mesmo objetivo. E eu falo que, assim, é um convite, mas eu acho que é um pouco mais. É uma provocação que a gente faz para a empresa. A gente fala para essa empresa, se você está disposta a assumir publicamente que você vai estar comprometida com os padrões de integridade, você adere ao Pacto Brasil e, como contrapartida, a CGU te oferece acesso gratuito a uma plataforma eletrônica por meio da qual você faz a sua autoavaliação. Você vai conhecer quais são os requisitos, quais são as orientações de integridade e você vai tentar identificar ali, eu já cumpro esse ponto? Eu não cumpro? Então, assim, como que eu vou seguir em relação a isso? A gente quer realmente criar aqui um grande hub de empresas que estão unidas nessa jornada para que a gente possa, junto com elas, auxiliar nessa empreitada. E qual a importância para as empresas fazerem isso, né? Hoje, ter um programa de integridade é muito mais do que uma obrigação legal. Eu acho que ele é um diferencial competitivo. Tá? A empresa que é reconhecida como alguém que tem como seus principais valores a integridade, a gente já vê que hoje são lugares que as empresas são mais procuradas para jovens profissionais de alto calibre que querem estar identificados com uma empresa onde eles trabalham que tem aderência a esses valores, mas também os clientes. A gente espera que as empresas que estão comprometidas com a integridade, elas só se relacionem com empresas que também estão comprometidas com a integridade. Então, existem já, dentro do próprio programa de integridade, procedimentos que orientem, antes de formar uma parceria com algum parceiro econômico, verifica o comportamento dele. E o que a gente quer com o Pacto Brasil? Que seja uma demonstração pública de que a empresa está percorrendo essa jornada. É isso. Bom, Pia, nas últimas décadas, o que podemos dizer que mudou e avançou na legislação do Brasil? Veja, eu acho que a partir de 2012 começou uma alteração grande no nosso marco legal, no nosso ordenamento jurídico, que ofereceu, na verdade, uma série de instrumentos para você identificar e combater atos de corrupção, né? Então, em primeiro lugar, você teve uma mudança na lei de lavagem de dinheiro. A gente sabe que não há combate à corrupção e nem a qualquer tipo de crime se você não identificar para onde que está indo esse dinheiro, de que forma que esse dinheiro é oculto. Então, teve uma alteração importante na lei de lavagem de dinheiro, ela ficou muito maior, mais ampla, então isso foi relevante. E em 2013 foi aprovada a lei anticorrupção, né, que trouxe aí uma série também de instrumentos relevantes, mas dentre eles a leniência, né, que é justamente uma espécie de colaboração premiada empresarial, né, em que a empresa então aponta fatos corruptos, inclusive que foram praticados dentro da própria empresa, e com isso permite ali uma limpeza daquela empresa, evidentemente
cumprindo com sanções, cumprindo com pagamentos e assim por diante, e a própria lei de organização criminosa, que também trouxe alguns instrumentos importantes para provar essa prática de corrupção. Então a gente teve uma mudança importante no marco legal, e isso permitiu, sim, não só o combate à corrupção pelo poder público, mas, em especial, que as empresas começassem a tomar uma consciência e optassem por uma política de integridade. Ou seja, a partir desse momento, a CGU passou a ter um papel fundamental, o Marcelo, você sabe bem do que eu estou falando, de justamente em cooperação com as empresas começar a mudar esse ambiente de negócios. Eu sou advogado, eu acompanho do outro lado do balcão a prática das empresas, e a gente percebe como, a partir de 2013, esse ambiente empresarial começou a se preocupar, sim, com a incorporação de políticas de integridade e, mais uma vez, não só pelo medo de ser sancionada, pelo medo de ter algum tipo de processo, de ter alguma responsabilidade civil ou criminal, mas também por uma razão pragmática, né? Hoje em dia, até com essa criação desse carimbo de qualidade da CGU, essas empresas querem criar esses mecanismos para obter esse tipo de reconhecimento, mais uma vez, porque isso é importante para a imagem delas, mas não só por isso, isso facilita o acesso a crédito, isso facilita o acesso ao mercado externo, isso reduz o custo com fraude interna. Quando a empresa se torna uma empresa, vamos dizer, parceira da integridade, ela inclusive atrai um capital humano diferenciado, um capital humano que busca a qualidade do trabalho e não a replicação dessas práticas ilícitas. Então eu acho que o ambiente mudou muito desde essa alteração legal, e em especial depois que a CGU começou a desenvolver esses instrumentos que não são só de castigo, mas são instrumentos premiais, ou seja, você não só castigar aquele que é corrupto, mas também premiar aquele que desenvolve políticas de integridade. Então, eu acho que isso realmente mudou demais esse ambiente, esse contexto de integridade no país. E Marcelo, quais são os benefícios da imagem de uma empresa que tem nas suas políticas o combate à corrupção? Tá ótimo, Débora. Não, muito boa a pergunta. Eu acho que, assim, quando a própria empresa adota essas políticas de integridade, ela vai querer só se relacionar com as empresas que também adotam os mesmos perfis. Então, assim, de uma forma bem pragmática, a gente vê hoje que as grandes empresas que já estão aderentes a essas práticas, quando ela olha para a cadeia dela de produção, né, olha para os seus parceiros, para os seus fornecedores, ele já coloca requisitos que eu só faço parceria, eu só contrato com você, eu só te forneço se você também tiver aderente. Então, o mercado hoje já coloca essa própria barreira de entrada mesmo. Se a empresa não tiver aderente a isso, ela dificilmente vai conseguir estabelecer parcerias. Outro é acesso a crédito. Inclusive, a gente está indo num movimento junto aos bancos públicos oficiais para que eles cada vez mais coloquem isso como um requisito antes de dar um crédito público. Mas os bancos privados também já estão nessa linha. Eles não estão concedendo crédito se não olharem para uma instituição que também tenha regras mínimas de integridade. Então, eu acho que os benefícios do ponto de vista de parceria comercial, hoje, eles já são uma realidade, em termos de que a empresa precisa disso para poder estar firmando parcerias de sucesso. E tem a própria questão da imagem. Eu acho que a gente vê hoje uma geração que está tomando o nosso mercado consumidor que é muito preocupada em entender qual é o perfil de atuação daquela empresa de que ele consome serviços, de que ele consome produtos. Então, hoje, é realmente muito negativo para uma empresa quando ela é vista num grande escândalo, quando ela é vista numa situação em que, por exemplo, ela não estava respeitando a legislação trabalhista. A gente teve já escândalos envolvendo empresas grandes que estavam em situação de funcionários em situação análoga à escravidão. E isso gera um impacto direto junto aos clientes e junto aos seus parceiros. Interessante você estar falando, Marcelo, porque é como você pensar numa empresa, né? Uma empresa exportadora que tem sucesso exportando muitas vezes. O produtor vai lá e diz, olha, meu produto é bom. Tudo bem que o produto é bom. A principal coisa é que o produto seja bom. Mas ele é só mais um componente numa vasta lista de coisas que você precisa fazer até se tornar uma empresa exportadora. O que tem que se ter noção real e exata é que nesse checklist lá do que precisa para se tornar uma empresa exportadora, a integridade é inegociável. Ela tem que estar. Acho que é nesse sentido, né, que você está falando? Perfeito, Arão. Exatamente nesse sentido. O que a gente observa é que não é uma moda, não é algo que passageiro. É um tipo de prática que veio para ficar. É a forma que a gente enxerga que os negócios podem dar certo, é aquelas empresas que estão comprometidas com a integridade. E, Pier Paulo, como as empresas podem se proteger da lavagem de dinheiro e combater a corrupção? Como é que a gente lida com a má-fé, que a gente sabe que existe? A luta à corrupção é uma coisa dinâmica, né? Você sempre dá um passo, mas a criatividade humana também para encontrar brechas na legislação e em todos esses sistemas também é muito grande. Eu acho que, no fundo, toda a política de combate à corrupção, ela precisa olhar qual é a fonte da corrupção, qual é a origem da corrupção.
corrupção. Muito mais do que você criar mais penas ou endurecer as regras, é entender por que as pessoas estão praticando corrupção. Porque é claro que você tem um empresário que é mau caráter, e esse ele vai precisar sofrer as sanções. Mas muitas vezes, como você disse, a gente está falando aqui com um pequeno empresário, o sujeito chega em situações que ele não tem uma opção. Por exemplo, é aquele fiscal que, para dar uma licença lícita a que ele tem direito, ele pede algum valor indevido, ou aquela entidade pública que, para pagar um valor contratado, acertado lícito, ela atrasa esse pagamento pedindo uma propina. Então, o importante aqui é que também o poder público perceba aonde estão essas fontes de corrupção cotidianas, corriqueiras, para corrigir esse tipo de questão. Então, por exemplo, eu acho que muitas vezes, mais do que você mudar no Código Penal e transformar a corrupção em crime hediondo, é entender qual é a brecha na lei de licitação que está gerando essa corrupção. Então, muitas vezes você tem uma corrupção porque o sujeito tem direito a receber um valor do poder público e não recebe. Então, talvez uma política de impedir essa retenção de pagamentos, de criar um pagamento, claro que não pode ser sempre automático, mas agilizar essa cobrança desses pagamentos. Outro dia eu ouvi uma proposta muito interessante de um candidato a prefeito que diz: eu vou fazer rodízio dos fiscais que criam as licenças em determinados locais para que você evitar o enraizamento daquela prática. Desburocratizar, né? Inclusive, a tecnologia ajuda a desburocratizar algumas coisas. Por exemplo, a carteira de motorista. Você lembra quando a corrupção existia em torno da carteira de motorista, né? Mas você mudou os programas e levou para um outro ponto que hoje, pelo menos que eu saiba, não existe mais corrupção relacionada a isso. Muitas vezes, uma inovação tecnológica, ela é mais eficiente para combater a corrupção do que anos de pena. Então, por exemplo, a câmera policial. Na hora que você coloca um policial rodoviário uma câmera, fica muito difícil dele pedir aquele dinheiro que ele pede para o sujeito que ele para, né, para multar aquela situação que muita gente já passou, que o sujeito cobra um valor. Se a câmera estiver ligada, ele não tem como cobrar esse valor. Então, eu acho que muitas vezes pequenas alterações tecnológicas, elas podem ter um efeito brutal no combate à corrupção. Então, eu acho que é papel, inclusive, do pequeno e médio empresário levar essas questões para o poder público que realmente age de boa fé para buscar suprimir essas fontes de corrupção. Eu acho que esse é um movimento muito interessante que precisa ser feito e que tem sido feito, sem dúvida nenhuma. Bom, e agora a gente tem que se despedir do Marcelo e do Pierpaolo para receber mais 2 convidados especiais. Olha, eu também agradeço muito a participação de vocês dois conosco. Em nome de toda a equipe da Apex, Pierpaolo, Marcelo Pontes, muito obrigado realmente por vocês estarem aqui. Tá joia. Não, mais uma vez agradecendo aqui a parceria com a Apex. Aproveitar para deixar um grande abraço pro amigo Pira aí também, sempre uma satisfação poder estar junto com ele. Também quero agradecer a oportunidade de estar fazendo essa discussão, esse debate, essas reflexões em conjunto e parabenizar tanto a Apex quanto a CGU pelo trabalho que tem feito. E você, ouvinte, gostou? Você gostou, Débora? Nossa, aprendi muito. Eu também gostei. Então eu devo imaginar que o ouvinte gostou também. Mas fica a pergunta, você gostou? Pode mandar dicas e sugestões pra gente também, é claro. Nós também falamos sobre esse tema com 2 outros grandes nomes. A Ana Paula Repesa, que é a nossa diretora de negócios da Apex Brasil, e o Gabriel Portela, gerente de integridade corporativa do Sebrae Nacional. E eles trouxeram pontos muito importantes para essa discussão. A diretora Ana Repesa reforçou a ideia de que uma empresa ética é uma empresa mais competitiva e como os negócios se tornam mais longevos e diversos. Escuta só. Quando a gente pega empresas listadas na Bolsa de Valores, quer seja na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana, de qualquer país, as empresas com maiores níveis de integridade e diversidade, até porque a diversidade é parte fundamental da integridade, mas são empresas mais competitivas e mais longevas. E por quê? Primeiro, porque já está comprovado que quanto mais diversa for uma empresa, mais criativa, mais inovadora ela vai ser, porque você está colocando pessoas com históricos diferentes, olhares diferentes sobre a sociedade, sobre os problemas da sociedade, para pensarem ali produtos e serviços que podem ser vendidos para o mundo inteiro. Então, uma empresa diversa certamente vai ser uma empresa mais competitiva e mais íntegra, né? E outra questão é a questão da própria reputação e confiabilidade que essa empresa gera nos seus consumidores. Cada vez mais, os consumidores estão atentos. Você pega, por exemplo, consumidores de países desenvolvidos, União Europeia, Estados Unidos, Japão, em que eles têm já um olhar bastante crítico sobre
como foi o processo produtivo daquele produto ou daquele serviço que chega até ele, quais são os fornecedores, de onde vieram os insumos, como é que os trabalhadores daquela empresa são tratados, remunerados. Então, isso já começa a gerar um viés de alta, digamos assim, junto a esses consumidores. E isso, obviamente, faz com que a empresa seja mais competitiva e mais resiliente, mais longeva, né? Para Ana Repesa, a reputação tem um poder enorme de criar conexões e contratos, mas também de destruir imagens. A gente vê, por exemplo, times de futebol. Quantas questões a gente teve recentemente com jogadores e com times que, de alguma forma, né, feriram padrões de integridade, quer seja com relação a racismo, quer seja com relação a machismo, e imediatamente esses times e esses jogadores acabam sendo penalizados, né, corretamente, perdendo contratos, perdendo patrocinadores. Então, isso demonstra o poder da reputação, né? O poder que a integridade pode conferir à reputação de uma empresa, de uma pessoa, de um empreendimento. Então, eu acho que esse é um exemplo bastante palpável, a questão dos times de futebol é bastante palpável, assim, sobre o poder da reputação e como a integridade faz diferença nos negócios e nas carreiras, né, das pessoas. Já o Gabriel Portela, gerente de integridade corporativa do Sebrae Nacional, contou pra gente como é a experiência do Sebrae na cultura do diálogo sobre a integridade com pequenas e microempresas. É um desafio. A gente sabe o quanto é difícil para uma micro e pequena empresa sobreviverem no Brasil. Então, você colocar na pauta de um empresário que às vezes ele tem problemas de fluxo de caixa, ele tem problema no pagamento do seu aluguel, né, em fechar as contas no final do mês. Então, o que a gente vem buscando é justamente sensibilizá-los, né, não só quanto à importância para a sociedade. Não adianta você reclamar, os políticos são corruptos, né, o Brasil não cresce porque o brasileiro é isso. A gente costuma atribuir para o nosso país os problemas que impactam na integridade dos negócios, da política e tudo, sem que você cumpra o seu papel, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente consiga demonstrar que é um diferencial competitivo para esse pequeno empresário. Então, esse eu vejo que é o nosso grande desafio hoje. E olha, ele também comentou os principais desafios que o Sebrae enfrenta com o público no que diz respeito à integridade. Eu acho que é justamente conseguir demonstrar o valor, né, objetivo e os benefícios para o crescimento do negócio. É mostrar quais são os mercados em que hoje a integridade é um requisito, né? Hoje, aí falando um pouco da Apex, né? Hoje, para você exportar, as empresas compradoras, elas exigem mecanismos e procedimentos de integridade corporativa. Hoje, se você quer fornecer para grandes empresas, você vai ter cobrado e avaliado seus mecanismos de integridade. Inclusive, já há previsão legal, mas isso começa a entrar na esteira do poder público, são as licitações e que exigem procedimentos e programas de integridade para que você possa ser um fornecedor. Então, eu acho que é fundamental que a gente coloque para o empresário e demonstre que não é só fazer o bem, e fazer o bem é muito importante, né? Mas isso vai trazer resultados objetivos nos resultados do seu negócio. Muito bem colocadas as falas da Ana Repesa e do Gabriel Portela. De fato, a integridade é uma prática fundamental e cada vez mais cobrada pela sociedade. Obrigada, Ana, e obrigada, Gabriel, pela participação aqui no Apex Pod. E agora a gente ouve a história de quem coloca tudo isso em prática. Feito aqui, consumido no mundo. Você já se perguntou o que faz uma empresa ser íntegra? O pessoal da Virt já perguntou. Na verdade, essa questão ética dentro da empresa, ela sempre esteve muito forte dentro da cultura da empresa, né? Dos donos passando para os seus encarregados ou gerentes, né? E os gerentes passando para os seus funcionários, né? Esse é o diretor da Virt, Maurício Wendling. E quando nós fizemos a certificação do Origem Sustentável, isso apareceu muito, porque muitas coisas boas eram feitas dentro da empresa sem que estivesse escrito, sem que alguém tivesse dito o que tinha que fazer, porque as pessoas, à medida que elas vão se integrando na empresa, elas sentem a cultura da empresa, né? Elas sabem o que elas precisam fazer, elas sabem qual é a linha de conduta que elas devem seguir dentro do trabalho.
através dos exemplos que vêm dos diretores, dos exemplos que vêm dos gerentes, dos encarregados, dos chefes de setor e de áreas, né? Então, essa é uma cultura que vem de cima para baixo e é muito interessante porque não precisa estar escrito, não precisa ser dito, as pessoas simplesmente fazem. A Virt é uma empresa de calçados femininos em couro legítimo, experiente no mercado exterior. A empresa foi fundada em 1948 e tem um compromisso com práticas sustentáveis. Atualmente, a Virt fabrica cerca de 8.000 pares de calçados por dia, sendo que 98% da produção é destinada à exportação. No portfólio da empresa consta a frase: desde o início, assumimos o compromisso de gerar negócios alinhados com os princípios de serem economicamente viáveis, ambientalmente aceitos, socialmente justos e culturalmente diversos. Algo que, segundo Maurício, resume a crença da empresa. A Virt deu tão certo que hoje tem 76 anos de idade e está na 3ª geração da família. O Maurício conta como a ética sempre foi um pilar e como, através dela e da transparência, a empresa chegou ao patamar que chegou. Em 2022, a Virt obteve certificações destacando o compromisso deles com a excelência e práticas éticas. É um reconhecimento e, por exemplo, o Fair Trade, ele acaba sendo um reconhecimento muito importante para nós, porque ele vem dos próprios funcionários, né? Não somos nós que fomos lá e fizemos essa certificação, né? Uma auditoria e tal. Não, essa é uma auditoria conduzida pelos funcionários, né? Eles participam da pesquisa e eles respondem de forma livre o que eles acham sobre a empresa, né? E daí vem o resultado, que é a certificação, né? Isso nos enche de orgulho porque nos mostra que estamos realmente no caminho certo. E um diferencial é que eles colocam códigos de conduta tanto para os funcionários quanto para os fornecedores, criando a cadeia ética que a gente já falou nesse episódio. Eu acredito que a vantagem de ser uma empresa ética é que você sempre vai poder fazer qualquer movimento dentro da sua empresa sem medo. Porque você está fazendo tudo certo, você não está enganando ninguém, você não está escondendo nada, você está sendo transparente, você está fazendo tudo dentro das normas e das leis vigentes do seu país. Então, qualquer movimento que você quiser fazer na empresa, você não precisa esconder nada, não precisa ficar preocupado em isso aqui eu não posso mostrar, isso aqui ninguém pode saber. Muito pelo contrário, quando você é uma empresa ética e tem práticas éticas, você tem inclusive orgulho de demonstrar as práticas da empresa, o que a empresa faz, como ela faz, né? Então eu acho que são inúmeras vantagens, né? Mas eu acho que essa é a principal delas, né? Você poder trabalhar com transparência total. Entre as regras da Virt estão sempre ouvir a outra parte e sempre se colocar à disposição para resolver problemas que acontecem com agilidade. E ele dá um recado final para os nossos ouvintes. Sempre vale a pena você ser ético e transparente. Buscar o caminho mais fácil sempre vai te gerar um problema lá na frente, né? Eu acho que muitas vezes o caminho correto é um caminho mais oneroso, é um caminho mais difícil, mas ele vale a pena, né? Eu tenho certeza absoluta que ele vale a pena. Fazer as coisas certas, do jeito certo, sempre vai te trazer um benefício lá na frente, né? E outra coisa que também, alinhando com a nossa história, da nossa empresa, que vale como uma palavra de incentivo, é também a questão de não desistir perante os desafios, né? A nossa empresa está caminhando para os seus 80 anos e nesses 80 anos tivemos vários governos, várias crises mundiais, várias crises nacionais, problemas inúmeros, problemas com câmbio, problema de matéria-prima, problema de vendas, né? Problemas estruturais. Tivemos muitas dificuldades, mas a gente nunca desistiu. Sempre com perseverança e fazendo as coisas certas de acordo com o momento da época, se buscou dar o próximo passo. Gente, é o seguinte, tô de volta para uma notícia meio triste.
Quer ouvir, Débora? Contarão. Chegamos ao final de mais um episódio. Mas já? Nada a ver, né? A gente vai ter que voltar pra outro. Eu já tô pensando no próximo episódio. Eu tô pensando já no próximo. Tem tanta gente boa pra gente conversar aqui ainda. Sem brincadeira. Você já sabe, né? As pessoas que vão vir por aqui. Sim. E é aquilo que a gente fala. É o fim de um episódio, mas é um começo, o quê? De uma temporada. Ou seja, ainda tem muito o que falar. Eu tô me coçando. Vou dar spoiler pra vocês. Nós vamos falar sobre o risco de desinformação pro seu negócio. Já ouviu falar de desinformação? De fake news. Isso aí infelizmente tá na moda, né? Todo mundo já ouviu falar de fake news. Sim. Isso é um problema grave. E como não cair em fake news também é o que a gente vai falar no próximo episódio. Não é apenas o risco, né? Mas também como evitar e como ser atuante aí contra as fake news. Exatamente. Isso pode impactar muito a reputação do seu negócio. A fake news é um perigo. Então a gente te espera pra próxima conversa que promete. Vai por mim. Fica ligado. E não deixe de comentar sobre esse episódio. A gente quer saber o que você acha, quais foram os insights que você teve e como é que você tem mantido sua empresa ética. Já pensou sobre isso? Conta pra gente nos comentários do seu agregador de áudio favorito. E compartilha, vamos lá, compartilhar com a família, com os amigos, com os empresários que você conhece, com gente que tem afinidade com o tema, que quer saber mais sobre o tema. Vamos compartilhando. E siga a Apex nas redes sociais no @ApexBrasil. Estamos no Instagram, Facebook, X, YouTube e LinkedIn. A gente tá em todo canto, né? A gente tá em tudo. E se você não ouviu, corre pra escutar os outros episódios do Apex Pod, temporada anterior, que também tem muito conhecimento bacana pra você. Então, gente, até o próximo episódio. Até. O presidente da Apex Brasil é o Jorge Viana e a diretora de negócios é a Ana Paula Repesa. Floriano Pêsaro é o diretor de gestão corporativa. A Helena Chagas é a gerente de comunicação, marketing e clientes. Deise Barreto é a gerente de integridade e compliance e editora-chefe dessa temporada do Apex Pod. A pesquisa de conteúdo é da analista Tatiana Freitas. Essa temporada é uma iniciativa da equipe de gerência de integridade e compliance da Apex Brasil. A produção e o roteiro são da Agência Impacto. Nesse episódio, os responsáveis foram Lorena Quintas, Luísa Baruffi, Débora Fortuna e Carolina Sabac. Eu, Débora Fortuna, apresento o episódio ao lado de Arão Prado. A edição de som e a trilha sonora original são do Adalberto Lima. Nova temporada do Apex Pod, o podcast da Apex Brasil, para quem produz aqui e quer ganhar o mundo.